Olá, turma. Na aula de hoje vamos falar sobre irrigação localizada, né? Até a aula passada falamos sobre os métodos de irrigação por aspersão e a gente pôde ver as suas principais características, né, como funciona, alguns detalhes importantes. E faremos o mesmo agora, só que para irrigação localizada, ok? Bom, a gente pode começar falando sobre o sistema, citando suas vantagens e desvantagens. A principal vantagem que a gente tem na irrigação localizada seria o maior controle da aplicação de água, né? E, por conseguinte, uma maior economia de água. Tá? Permite a automação, é um equipamento que lida melhor com a parte de fitossanidade, geralmente causa menos problemas de doenças nas plantas, permite a aplicação de produtos químicos via irrigação, que seria, por exemplo, a fertirrigação, né? Ou outros produtos quaisquer, aplicação de fertilizantes. Para trabalhar com águas salinas, ela é menos prejudicial à cultura, visto que não aplica água nas folhagens, né? Se adapta a todo tipo de topografia, né? E geralmente tem melhor uniformidade de aplicação. Claro que isso aqui considerando que o projeto foi bem dimensionado, né? E bem instalado, tá? Porém, possui desvantagens. Por exemplo, o alto custo inicial. O gotejamento, por exemplo, é o sistema que possui o maior custo inicial dentre todos, né? É um sistema muito sensível ao entupimento dos emissores, tá? Por isso necessita de uma filtragem, tá? Nós vamos mostrar mais adiante. Existe um problema sério com a presença de ferro e carbonatos nas águas de irrigação, que podem promover esse entupimento, né? E é um sistema que exige mais manutenção que os demais, ok? Bom, a composição de uma irrigação localizada, né, que ela pode ser basicamente por gotejamento, como a gente vê nessa parte do desenho, ou por microaspersão. Aqui está ilustrando os dois, né? Então, geralmente a gente tem aqui uma válvula, uma linha principal. Dessa linha principal parte aqui um cavalete, onde são colocadas válvulas, né, para controle da abertura e fechamento, tá? Daí vem a linha de derivação e as linhas laterais, né? No caso, se for gotejamento, é na linha lateral que está o gotejador. E no caso da microaspersão, é na linha lateral que é inserido aqui um microtubo que leva até o microaspersor, ok? Aqui a gente vê a foto de um cabeçal de controle, que é um local, como o nome diz, de controle. Aqui a gente vai encontrar o conjunto motobomba, válvulas, filtros, válvulas de alívio, sistema de automação, reservatório para mistura de fertilizantes e injeção no sistema, hidrômetro, painel elétrico, né? Dentre outros aparatos que a gente pode encontrar. Aqui a gente também vê um cabeçal de controle. Qual a diferença desse aqui para o anterior? É o número de elementos que a gente tem aqui. O que, é que a gente vê aqui? Ó? Válvulas de abertura e fechamento, registros, né? Um filtro de disco e tomada de pressão, somente. É um cabeçal de controle? É, bem mais simples, mas pode ser considerado também um cabeçal de controle. Aqui a gente vê um outro sistema, já com o tanque de mistura de fertilizantes, os filtros de areia, válvulas de alívio, de expurgo de ar. Aqui a gente vê os filtros de areia, né? Filtros de tela. Os filtros de tela, eles têm esse nome porque o elemento filtrante é uma tela, ok? O filtro de disco tem esse nome porque o elemento filtrante é composto de vários discos sobrepostos, como a gente pode ver nessa foto. A gente vê aqui vários disquinhos que possuem ranhuras e eles são comprimidos uns contra os outros, né? E aí a água passa por esses discos, retendo a sujeira mais grosseira aqui na parte exterior e a água já mais limpa passa para o interior do filtro, tá? Aqui tem um comparativo, né, da abertura, comparando aqui a abertura de um emissor de meio milímetro ou 500 micrômetros, né, e comparando com o tamanho de uma partícula de areia fina, silt ou argila, né. É, só de observar, a gente pode dizer, por exemplo, um grão de areia ou de silt vai entupir um emissor? Não, um só não. O problema é que a gente não tem apenas um, a gente tem milhares, milhões desses grãos, né, dessas partículas misturadas na água, tá? E irrigação após irrigação vai ocorrendo a deposição desse material aqui na abertura e vai promovendo a obstrução, tá? E para comparar aqui, a gente tem o tamanho das aberturas de um filtro. Por exemplo, um filtro de 100 mesh, que é um filtro bem comum. Olha o tamanho da abertura dele. Você acha que esse filtro que vai segurar areia fina ou sítio argila? Não segura também. Tá? Então, isso é só para dizer que somente a filtragem não é suficiente. Ela é necessária, tem que ser feita, mas somente ela não é suficiente para reter as partículas, ok?
Aqui mostrando um filtro, né, de disco, mostrando no momento da limpeza, aquele material, aquelas partículas que foram retidas pelo filtro no momento da sua limpeza, mostrando aqui diferentes cores, geralmente as malhas de filtragem, uma malha mais grossa, uma malha mais fina, elas são identificadas por diferentes cores. Claro que isso aí varia de fabricante para fabricante, né? Aqui um outro tipo de filtro, o filtro do tipo Vortex ou hidrociclone. Ele tem esse nome porque a água entra aqui radialmente, faz aqui um giro e pela força centrífuga separa partículas mais pesadas, como a areia, por exemplo. É muito comum a gente ver a associação de filtros, por exemplo, aqui, ó, filtro de disco, de areia, seguido de filtro de tela. Tá? Bom, outro equipamento muito comum na irrigação localizada são os injetores de fertilizantes, né? Como o nome já diz, serve para injetar um fertilizante. Isso quando a gente deseja fazer uma fertirrigação. Esse aqui é um injetor do tipo Venturi. Existem vários outros tipos, tá? Mas esse aqui é um bastante comum. Como eu mostrei naquela primeira figura, tinha o cavalete, né, com as válvulas, então geralmente a tubulação principal está passando aqui enterrada. Por que tem que ter esse cavalete? Porque ele facilita a manutenção, né? Você traz ele para fora do solo, se tiver que fazer alguma manutenção nessas válvulas, até verificar o seu funcionamento, é muito mais fácil por ela estar aqui sobre o solo, acima do solo e não enterrada. Algumas válvulas usadas, tem a válvula de gaveta, válvula do tipo globo. Uma válvula muito usada seria a válvula reguladora de pressão. Ela garante que todos os setores trabalhem com a mesma pressão, isso aí gera maior uniformidade de funcionamento, né? Ela tem um sistema de molas aí dentro que permite essa regulagem. Bom, quanto aos componentes, então a gente tem aqui geralmente uma fonte de água com bombeamento, né? Aqui o cabeçal de controle, que a gente tem os filtros, injetores, né? E outras válvulas. Aqui a linha principal, a linha de derivação, tá? E a linha lateral, onde estão inseridos os gotejadores, né? Uma figura parecida com aquela anterior que eu mostrei, tá? Aqui a gente viu uma foto no local, então a gente tem aqui a linha principal passando, né? Aqui nesse caso não foi colocado um cavalete, né? Quando a área está limpa assim, é fácil você visualizar o registro, né? Mas e depois que a vegetação cresce? Isso aqui acaba sendo dificultado. Por isso que é importante, às vezes, a gente colocar um cavalete aqui e trazer esse registro para cima do solo, né? Aqui a linha de derivação, e aqui conectadas a ela as linhas laterais. Uma outra foto mostrando, né, que o cavalete está lá em cima, a linha de derivação desce e aqui as linhas laterais partem dela. Bom, os gotejadores são as peças que dão nome ao equipamento, né? São aqueles equipamentos que garantem que haja um controle da quantidade de água que sai da mangueira. Imaginem se você pegar uma mangueira e simplesmente fizer um furo. Vai gotejar igual aqui? Geralmente não, vai esguichar. E não vai ter qualquer controle da quantidade de água que sai. Por isso que é necessário que haja esse equipamento. Ele tem toda uma estrutura de labirintos para promover uma redução da velocidade e a água sair gotejando como desejado. Tá? Existem diversos modelos de gotejadores, existem as fitas gotejadoras, os gotejadores mais simples ou mais complexos, como da foto anterior. Tá? Esse aqui, por exemplo, seria um gotejador autocompensante, que ele tem uma borrachinha que compensa a pressão. Então ele garante que todos os gotejadores tenham a mesma vazão, mesmo havendo uma variação de pressão ao longo da linha lateral. Tá? Aqui mostrando ele desmontado, né, aqui todo um sistema de labirintos para reduzir a velocidade de escoamento da água. Aqui a borrachinha para garantir a compensação de pressão. E aqui mostrando, né, que quando ocorre aumento da pressão, essa membranazinha aqui ela se deforma, comprimindo a área de passagem de água. Então gerando uma maior perda de carga e assim garantindo uma maior uniformidade de distribuição de água. Tá? Aqui, uma foto ilustrando o porquê que a gente chama de irrigação localizada, é porque a irrigação a área molhada ela é localizada em apenas um ponto, não molha a área total como na aspersão, como a gente viu nas aulas passadas. Né? Então aqui o sistema de irrigação aplica água diretamente na raiz da planta, né? Isso aí diminui a superfície molhada, diminui a perda por evaporação, diminui o crescimento de mato aqui na entrelinha, dentre outras vantagens. É um sistema que se adapta também a diversas situações, por exemplo, o uso de mulching, aquele de plásticos. Você vai plantar morango, né? E se você irrigar por aspersão, essa água vai bater no plástico e vai escoar.
Então você consegue colocar a mangueira por baixo dessa lona plástica, né, e fazer um molhamento bem localizado. Aqui, só ilustrando em culturas como café, né. Uma coisa importante a gente considerar é o tipo de solo, tá? Quando a gente irriga por gotejamento, forma o que chamamos de bulbo molhado, tá? Então, dependendo do tipo de solo, se é um solo mais arenoso, mais textura média, ou mais argiloso, vai haver uma forma diferente. Geralmente, solos mais arenosos formam um bulbo mais profundo e menos largo. Já no solo mais argiloso, a água ela desloca menos em profundidade e se movimenta mais lateralmente, tá certo? Isso aí é importante na hora de fazer o projeto, para a gente determinar se vai haver um molhamento adequado da planta, né? Vai garantir uma área molhada mínima que atenda o bom desenvolvimento das raízes. Existe também um sistema de gotejamento subsuperfície ou enterrado, então são usados equipamentos tipo um subsolador, como esse aqui, que vai instalando a mangueira no subsolo, aí em torno de 20 centímetros de profundidade. Tem algumas vantagens, né? Mas tem desvantagens também. O que a gente pode citar de vantagem? A mangueira ela fica escondida, não recebe raios solares, o que danifica ela. Também não fica exposta à ação de roedores, como ratos e outros animais, que podem mastigar essa mangueira, certo? Então ela acaba ficando mais protegida. Por outro lado, pode haver intrusão de raízes dentro da mangueira, né? Pode entrar material solo nessa, nessa mangueira e promover entupimento. Então tem que se avaliar se é vantajoso ou não usar ele enterrado. Bom, existem também aqueles sistemas alternativos. Isso aí na década de 90 foi muito comum ali no norte do estado, região de Jaguaré, Linhares mesmo, pessoal querendo usar uma irrigação localizada. Porém, devido ao alto custo, o pessoal pegava um tubinho de ladeira, aquele caninho de cobre, né? Cortava e inseria aqui na mangueira, tá? Aí botava aqui um defletorzinho só para espalhar a água, né? Funciona, funciona. O problema é que isso aqui não tem precisão nenhuma, né? Então você não tem um controle de vazão, você tem uma série de problemas. A indústria viu isso aqui e gostou. Aí foi lá e copiou e fez esse sistema aí, o chamado microjet, né? A gente pode ver aqui o sistema instalado, o microspray, o microjet, isso aí também foi muito utilizado aí na década de 90. Bom, a microaspersão é outro sistema de irrigação localizada. Ele geralmente é mais utilizado em fruticultura, né? São equipamentos bem menos sensíveis ao entupimento, porque possuem maior vazão, tá? E a abertura dos emissores, ela geralmente é maior. Então, é bem menos sensível ao entupimento, né? A gente pode ver, a gente vê que forma uma área molhada, por isso que é mais recomendado para fruticultura, que são plantas maiores, tem a área radicular maior, então necessita também de uma área molhada maior, para garantir que faça o molhamento adequado da raiz da planta, né, e permita um bom desenvolvimento. Aqui outras culturas, por exemplo, coco é muito comum, banana, né, aqui geralmente se coloca uma linha aqui entre duas fileiras, então faz o molhamento dos dois lados. Isso aí depende de projeto para projeto, né? Também é um sistema que permite automação. A gente vê aqui uma área que tem aqui os painéis, né, todo o sistema de controle eletrônico, e aqui as válvulas. Cada válvulazinha dessa aqui está ligada a um setor lá no campo. Tá? Então, você pode fazer uma programação da irrigação de uma forma totalmente automatizada. Aqui uma vista de um outro painel de controle, né, com todo o sistema de automação. Tá? Bom, gente, essa é a primeira parte da aula de irrigação localizada, tá? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode mandar lá no grupo de WhatsApp, ok?